Então, está iniciada a gravação. Desejar aí, dar uma boa noite para todos. Nossa primeira aula de 2025, né? Começamos o semestre, continuamos o semestre, avançando aí para dentro de janeiro e fevereiro, até. Então, nós vamos dar continuidade ao curso que a gente vinha dando. E a aula de hoje é sobre lubrificação de mancais. Tem vários tipos de mancais, mas o forte da aula de hoje é que, quando eu mostrei para vocês, lá no início do curso, como que era a distribuição de pressão do óleo lubrificante em torno de um mancal, aonde que tem a espessura mínima, tudo isso, nessa aula de hoje, nós vamos aprender a calcular matematicamente, né, como que você dimensiona um mancal desses. É lógico que são mancais de grande porte que exigem, inclusive, uma bomba de óleo para jogar o óleo dentro do mancal, e normalmente usado em turbinas, usinas hidroelétricas, são mancais de grandes diâmetros e que você não usa mancal de rolamento, você usa um mancal plano, um mancal de bucha, que você pode usinar onde não tem mancal de rolamento de grandes dimensões. Então, nesses casos especiais de mancais que exigem bombeamento de óleo sob pressão para dentro do mancal, aí você, o engenheiro, entra em ação e vocês vão ver hoje uma ferramenta que permitirá que vocês possam calcular todas as variáveis no dimensionamento de um mancal, né? A viscosidade do óleo, tudo. Então, eu vou começar a compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver onde eu acho. Eu acho que é aqui. Esse é aqui. Acho que é esse aqui. E vocês estão vendo essa tela aqui? Sim. Sim. Vou ampliar ela aqui. Ampliou aí para vocês também? Sim. Sim. Ótimo. Então, vamos lá. A aula de hoje, como eu disse, é lubrificação de mancais. Nós temos dois tipos básicos de mancais. Mancais planos, ou chamado casquilhos, feitos de um metal macio, né? Uma bronzina, e os mancais de rolamento. Então, são dois grupos grandes de mancais. O mancal de rolamento, nós já estudamos como que você lubrifica. Em geral, a maior parte desses mancais é lubrificada a graxa. Agora nós vamos nos deter nessa lubrificação de mancais planos. Por que mancal plano? Porque se você pegar uma folha de papel e encurvá-la assim, ó, é um plano curvo. Aqui, então, é um mancal bipartido, né? Porque, por exemplo, isso é útil num caso de um eixo de manivelas no motor de combustão interna. Nas extremidades, você pode até pôr o mancal de rolamento, mas no meio, entre um pistão e outro, que precisa de ficar apoiado, não tem como você colocar o mancal de rolamento lá, porque o eixo de manivela ele é
fundido e forjado inteiro. Então não tem como você pôr o mancal lá. Então você põe esse casquilho aí, ó, que é um mancal bipartido de bronzina. Até porque se tiver que gastar alguma coisa, não vai gastar o eixo de manivela, que é mais caro de ser fabricado, né? E um casquilho desse aqui é fácil de fabricar, é barato. Então, é por isso que ele é de um metal mais macio. Se ele fosse de um metal duro, podia desgastar, no caso de falta de lubrificação, por exemplo, ia desgastar o eixo de manivelas. Então, é melhor que haja, se houver desgaste, nesse casquilho, que é fácil e barato de trocar. Os casquilhos, eles costumam ter ranhuras por dentro. São vários formatos de ranhuras, para que o óleo lubrificante possa se distribuir ao longo do comprimento do mancal e também para que ele fique mais tempo, em maior volume, dentro do mancal. Então tem essas ranhuras aí, ó. Tem também ranhura na extremidade dele para reduzir a saída de óleo ou de graxa, né? Então pode ter vários tipos de canais e eles são feitos de tal maneira que você consegue montá-los encaixando um mancal bipartido em outro, né? Esse ábaco que eu apresento aqui para vocês agora é um ábaco muito sucinto, vamos dizer assim. Se você não tem ideia de qual a viscosidade do óleo que você vai usar em um determinado mancal, então isso aqui dá uma orientação, porque, na verdade, em toda aula eu tenho dito isso, quem especifica o lubrificante para um determinado equipamento é o fabricante do equipamento, né? Pode acontecer de você ter equipamentos muito antigos, que nem tem mais fabricante, né? E numa eventualidade de ter que substituir ou colocar óleo lubrificante num mancal desses, esse ábaco pode ajudá-los. Então, você pega um fator aqui, ó, que é o diâmetro do eixo vezes a rotação do eixo, né? E tem, por exemplo, ele dá um exemplo aqui, ó, um diâmetro de eixo de 100 milímetros que gira a 350 RPM, numa temperatura de 40 graus Celsius, né? Então você multiplica 350 por 100, dá 35 mil. Aí você vem nesse ábaco aqui, ó, na linha do 35 mil, você passa no horizontal até chegar nessa diagonal. Chegou na diagonal, você desce uma vertical e cá embaixo você encontra qual seria a viscosidade desse óleo em centistokes na temperatura de operação, ou seja, a 40 graus. Nesse caso aqui, 35, fator de 35 aqui, até aqui embaixo, é um óleo com 45 centistokes, está entre 40 e 50 ali embaixo, ó. Então seria o óleo para lubrificar esse mancal, seria um óleo de 45 centistokes a 40 graus. Só que se você chegar e tem que admitir um aluno aqui, e alguém já admitiu. Então, se você chegar no balcão e eu quero um óleo de 45 centistokes, ele não tem esse óleo. Você tem que dar uma marca, uma nomenclatura comercial, que é vendida no comércio. Alguém tem uma sugestão, por exemplo, não é óleo para motor, nem óleo para automóvel, é para um mancal. Então, não é a classificação SAE. Seria qual classificação de óleos que eu iria escolher aqui? Uma pergunta que eu estou fazendo.
Ninguém tem ideia? Alô, câmbio? Alô, vocês estão me ouvindo a aula? Estamos sim, professor. Eu estou um pouco dessituado, porque eu tive um pouco de problema para poder entrar hoje. Eu estou um pouco perdido ainda, por isso que eu não consigo responder a sua pergunta. Bom, nós vimos que tem várias classificações. A SAE é para uso automotivo e a ISO é para uso industrial. Ora, um óleo para mancal é um óleo para uso industrial. Então, é a classificação ISO. E esse 45 Stokes ali, ó, se você pegar aquela classificação ISO, vai ter um ISO lá, que é o ISO 46, que tem um intervalo de viscosidade que engloba esse 45 Stokes. Na verdade, é de 46 mais 10% e menos 10%. É nesse intervalo de viscosidade. Então, seria um óleo ISO 46, no caso do primeiro exemplo. No caso do segundo exemplo, um eixo com diâmetro de 68,5, né? E a rotação de 1.750 RPM, vou fazer essa conta aqui. Ó, 68,5 vezes 1.750 RPM. 1.750. Dá 120.000 termos arredondados. Aí você vem aqui nessa reta vertical e procura aqui os 120.000. É a primeira linha abaixo do 100.000. Passa uma horizontal e desce. Então, eu olho de 20 e poucos, 25 talvez, centistokes a 40 graus. É na temperatura que o mancal está operando. Portanto, então, esse gráfico te dá uma recomendação. Olha, esse seria um bom óleo para lubrificar um mancal que tenha esse diâmetro e gire nessa rotação. Ok? Então, é só um indicativo, esse ábaco aqui. Bom, voltando aí à história dos mancais de rolamento, né? No início era direto, o eixo direto apoiado no mancal, que seria o nosso mancal plano, né? Aí alguém, na verdade, eu acho que foi o Leonardo da Vinci, colocou uns rolamentozinhos ali entre o eixo e o apoio, né? Mas tem um problema colocar esses rolamentos ali, porque se um encosta no outro, eles estão girando em sentidos contrários. Então, isso evoluiu para pôr uma gaiola de metal que mantém os elementos rolantes afastados uns dos outros. Porque eles giram e, se eles se tocarem, eles vão estar freando um ao outro. Então, aí evoluiu para o mancal de rolamento que a gente conhece hoje, né? Que tem uma produção mundial gigantesca de mancal de rolamento. As fábricas não param de fazer esse tipo de mancal, de vários tamanhos, cargas, etc. E é uma tecnologia de alta precisão, atingiu valores assim que se produzem, insere um item de altíssima precisão, né, de dimensional e tudo, de folgas, etc. E só para vocês terem uma ideia, um carro desse aqui de Fórmula 1 ó, tem mais de 170 rolamentos da SKF, que é um dos fabricantes de rolamento mundial. Acho que esse aí é sueco. É um fabricante sueco de mancal de rolamento. E que deve patrocinar essa equipe aqui da Ferrari. Então, oferece, né? E só um carro desse tem mais de 170, porque qualquer automóvel hoje tem também um monte de mancal de rolamento.
Ah, tem vidro elétrico? Então tem 2 mancais de rolamento, porque tem um motorzinho elétrico lá. Só que tem... esse aqui pede superior completo. Como é que é? Automação elétrica mecatrônica. Vai estimular 2026. Aí eu espero que vai estar completo. Fala salário aí. Não fala, é isso que eu tô falando, não fala salário. Ah, tá bem. É porque é aquela coisa. Bom, então, o mancal de rolamento é hoje muito usado, né? E a questão da manutenção, que é o que vai focar aqui em nossa aula, é que lá nos anos 70 era uma manutenção corretiva. Funcionava o equipamento até ele quebrar. Quebrou, arrumava. Aí, nos anos 90, veio a preditiva, né? Baseada na condição, ou seja, de 10 em 10 mil quilômetros, trocar o óleo, não sei o quê, não sei o quê. Então, antes de quebrar, você já troca um monte de coisa que indiferente da vida útil. A preventiva já é você vai fazer uma prevenção, né? Você vai programar uma revisão. É o caso, por exemplo, da análise de óleo lubrificante. Você faz uma análise de óleo, vê que está com algum problema, então você programa, você já prevê que pode quebrar. Então já programa uma revisão. E agora, nos anos 2000, tem essa proativa aí, que é você procurar as causas do problema, dos eventuais problemas que podem surgir de manutenção de equipamentos, né, e impedir, tomar ações para impedir que ocorra essas causas, né, eliminar as causas. Então, o mancal de rolamento, ele tem um ciclo de vida, né? Você monta o mancal de rolamento, lubrifica o mancal de rolamento, tem que ficar alinhadinho, porque se houver qualquer desalinhamento na hora da montagem, ele tem a vida útil dele reduzida. A vida útil de um mancal de rolamento é calculada em horas. Você já sabe, daqui a 10 mil horas ele acaba a vida útil dele, ele pode quebrar a qualquer momento. Então, você já faz uma programação, né, de tal maneira que quando chegar próximo de 10 mil horas, você sabe que vai ter que trocar esse mancal de rolamento, né? Sempre, enquanto ele está na vida útil, você tem que sempre relubrificar, fazer inspeções, eventualmente desmontar. Então, é um ciclo esse mancal de rolamento. Na verdade, aqueles futuros engenheiros mecânicos que forem trabalhar com a área de manutenção numa planta industrial, isso aqui é uma atividade corriqueira. Trocar mancal, já tem uma planilha, já sabendo qual que é a vida de cada rolamento, de cada equipamento. Então, você já pode prever quando que aquele mancal pode falhar, né? Qualquer coisa que caia no óleo lubrificante ou na pista do mancal, dá problema no mancal de rolamento. Então, a pessoa, inclusive, na hora de montar, tem que usar a luva, não pode pôr o dedão lá, porque se deixar a digital dele lá dentro do mancal, na mão da gente, nós temos ácidos, então só a digital dele lá vai dar uma corrosão, início de corrosão e um elemento rolante, girando ali a 10 mil RPM o tempo todo, passando naquele ponto, aquilo vai iniciar uma trinca e vai levar a falha por fadiga, que é o que acontece normalmente em mancal de rolamento. Qualquer grãozinho de areia que entrar lá, que dá um arranhãozinho no mancal de rolamento, reduz a vida útil do mancal, né? Então, tem que ser muito limpo, né? Não pode ter partículas, não, né? Se um óleo lubrificante for o causador de um problema no mancal, ou o óleo está mal selecionado, não é aquele, ou tem alguma contaminação, né, impureza, ou na hora de manusear, alguém deixou cair uma poeira ali, um grãozinho de areia, ou sujou o mancal lá com a digital. Isso acaba reduzindo a vida útil do mancal.
No caso do mancal, que eu falei que a maior parte de mancal de rolamento é lubrificada a graxa, você também não deve encher o mancal de graxa até o pescoço, não. É uma parte só do volume que você coloca a graxa, porque quando ele dá o primeiro giro, o excesso de graxa tem que ter um espaço para se acomodar, né? Então, no caso de nível de óleo, se for mancal a óleo, né, o nível de óleo cai embaixo, ó, no eixo, no centro do eixo do elemento rolante da parte inferior. Então, quando ele dá uma volta, ele banha naquele óleo e leva esse lubrificante lá para o giro todo dele, né? Não é bom você submergir o mancal de rolamento no óleo quando ele é lubrificado a óleo. Porque isso pode, em vez de melhorar o desempenho, pelo contrário, ele cheio de óleo lubrificante, o próprio líquido do óleo vai representar um impedimento ao livre movimento do rolamento, né? Então, vai ser uma restrição ao movimento e isso tende a superaquecer o mancal. Então, o nível é lá embaixo mesmo, tá? Olha lá, outro exemplo aqui, ó. O nível do óleo lubrificante é lá embaixo, ó, do mancal de rolamento. Nada de submergir o mancal em óleo lubrificante, não. Os mancais de rolamento, eles podem ser fabricados com diversas folgas. Então, tem a folga padrão, que é a mancal comum, que é usado. Agora, existem mancais de rolamento com uma folga mínima. Pequenas folgas são mancais de rolamento indicados, por exemplo, para máquinas operatrizes, porque na hora que ele vai fazer uma retífica ou usinar uma peça, tornear uma peça, ele tem que ter precisão. Se o mancal tem folga, então os mancais de rolamento de máquinas operatrizes são mancais especiais, com uma folga menor. Veja bem que a amplitude da carga que ele pega é maior do que aquele que tem uma folga maior. O problema que ocorre em mancais de rolamento é fadiga, né? Então, qualquer arranhãozinho, como ele está girando a não sei quantas mil RPM, toda hora passa todo décimo de milésimo de segundo, está passando um elemento rolante ali, aplicando carga naquele pequeno arranhãozinho. Aquilo vai propagar e vai reduzir a vida. Se a vida útil do mancal era 10.000 horas, aquele arranhãozinho vai puxar a vida útil para 8, 7, 6, até a metade, às vezes, né? Outro problema que pode ter também em mancal é a água. Não pode ter água no óleo lubrificante. Então, aqui tem vários gráficos aqui, ó, que mostram, né, como que há o desgaste do mancal quando tem água no óleo, né? A água é nociva, ajuda a oxidar aquela ranhura, né? Fizeram uma pesquisa pelas as falhas que ocorrem em mancal de rolamento. Um terço, mais ou menos, 36%, é problema de lubrificação, né? 16% é na hora da montagem. Se montou desalinhado, não lubrificou direito, não seguiu as normas da montagem, é a causa de 16% de falhas em mancal de rolamento. 14% devido à contaminação por água, elementos, poeira, etc., né? E um outro terço é o problema da fadiga, que acontece no mancal de rolamento. Então, é fadiga, o óleo tem algum problema, montou errado ou foi alguma coisa que contaminou. São as causas de problema. Aqui é outra pesquisa dessa natureza, né, que mostra, né, praticamente a mesma coisa do outro. Ó.
lubrificação com contaminantes, aplicação incorreta do lubrificante. Aqui inclui, inclusive, essa corrosão elétrica que pode acontecer, oxidação, desalinhamento. Então, tem várias causas, problemas que podem acontecer num mancal de rolamento, né? Outra pesquisa aqui indica que metade dessas falhas é por problema de lubrificação, né? Ou o lubrificante não é compatível, a viscosidade está incorreta, ou faltou óleo lubrificante, ou isso foi contaminado, esse óleo, por algum sólido ou líquido, no caso água, né? Ou mudou as propriedades do óleo ao longo do tempo, ou até mesmo excesso de lubrificante. Então, tudo isso causa falha em mancais de rolamento, né? Os mancais de rolamento, em geral, mais comum é lubrificado a graxa, tem mancais de rolamento lubrificado a óleo e acontece mancais mais raramente com lubrificantes sólidos, né? No caso de lubrificação a graxa, 90% dos mancais de rolamento praticamente são lubrificados a graxa. É um projeto mais simples do que se você for colocar um mancal de rolamento para ser lubrificado a óleo, você tem que fazer uma caixa, estanque, tem que ter um dreno para tirar aquele óleo, tem que ter um bujão para colocar óleo, tem que ter um visor de nível e nada pode vazar, né? A graxa já é mais simples. Você põe a graxa, ela não pinga nem nada, uma tampinha é o suficiente, né? Até ajuda a vedar. A graxa tem vida útil muito longa. Nós vimos aí que tem coisas lubrificadas, mancais lubrificados a graxa, que você lubrifica de ano em ano, 10 em 10 anos, tal. São lubrificantes simples, né? E então a graxa realmente é melhor para lubrificar um óleo mancal. Bom, agora vamos passar à lubrificação de mancais planos, que é aquele que tem um casquilho, né? Uma bucha, né? E alguns deles têm até um sistema de injeção de óleo sob pressão, né? E aqui são os valores médios aí, ó, do óleo, de um mancal de raio R. Veja bem, se o raio do mancal é R, o raio se o raio do eixo é R, o raio do mancal é R mais uma folguinha, que no caso aqui é C, né? A distância é C. Se o eixo girar no mesmo centro do mancal, esse valor de C é constante ao longo de todo o comprimento da circunferência do eixo, né? Ele tem um certo comprimento também e suporta uma certa carga. E quem foi o cara que começou a pesquisar esse negócio de lubrificação em mancais? Foi nada mais, nada menos do que Isaac Newton, há uns 300 anos atrás. Ele fez esse experimento aqui, ó. Ele colocou um cilindro dentro de uma vasilha, de um vasilhame, e ele girava esse cilindro, colocava uma cordinha, pendurava um peso ali, na hora que o peso ia caindo, esse cilindro girava. E ele usou aquela metodologia dele de cálculo infinitesimal para calcular o que ele tirou desse aparato aqui que ele montou para fazer um experimento sobre viscosidade de óleo lubrificante. Foi o Newton que fez isso, né? Então, ele, usando aquela teoria dele de cálculo infinitesimal, ele imaginou que um pedacinho infinitesimal da superfície desse cilindro, né,
e um pedacinho infinitesimal dessa vasilhame aqui, e no meio, entre esses dois pedacinhos infinitesimais, uma espessura também infinitesimal de óleo lubrificante, né? E aí ele aplicava força, trocava o óleo, uma hora o cilindro girava mais rápido, outra hora ele girava mais devagar, ele punha cargas diferentes lá, e fez uma série de experimentos desse jeito aqui, e foi o Newton, então, que chegou à seguinte conclusão: que a força que ele punha para girar aquele cilindro interno sobre a área em torno do cilindro, né? Ou seja, força sobre área é uma tensão de cisalhamento, né? E percebeu, por outro lado, que havia aquela películazinha de óleo lubrificante que estava em contato com o cilindro que girava na mesma velocidade tangencial. E aquela camada de lubrificante que estava em contato com o vasilhame externo, que estava parado, tinha velocidade zero. Então, havia um gradiente de variação de velocidade naquela pequena espessura de película de óleo lubrificante. E ele percebeu que se você aumentasse essa tensão de cisalhamento, você aumentava essa taxa de cisalhamento, ou esse gradiente de variação de velocidade. Então, ele percebeu que essas duas grandezas eram diretamente proporcionais, ou seja, se aumentava uma, a outra aumentava. Se diminuía a outra também diminuía. E pelas contas do cálculo que ele elaborou, ele percebeu que ele podia transformar duas grandezas proporcionais em uma igualdade, desde que você colocasse um coeficiente de proporcionalidade, que ele chamou desse μ aqui, ó. Então, aquilo lá em cima é uma proporção direta, ou seja, aumenta um, o outro aumenta. Não é uma igualdade, mas ele pode transformar isso numa igualdade se ele colocar um coeficiente de proporcionalidade. E aí ele fez a conta de quanto que seria esse coeficiente de proporcionalidade, que é a relação entre a tensão de cisalhamento sobre a taxa de cisalhamento. Esse que é o coeficiente de proporcionalidade, que é a definição matemática de viscosidade. Foi o Newton que esse μ é a viscosidade. Não aquelas unidades de viscosidade que a gente aprendeu aí para trás, que são unidades de viscosidade empíricas. Isso aqui é uma unidade de viscosidade absoluta, ou dinâmica, ou científica, né? Diferentemente daquelas que a gente viu lá. Mas tem como converter essa viscosidade aqui naquelas outras lá. Bom, o primeiro cara que começou a estudar esse negócio de lubrificação de mancais é esse Bechamp-Tower, em 1880. Esse cara era engenheiro ferroviário, estava na época lá das locomotivas a vapor, no auge e tal, e ele estava pesquisando uma maneira de lubrificar bem o eixo dos vagões, da locomotiva, etc. Então, ele fez um aparato aqui para fazer uma experiência. Ele fez esse tubo em U aqui, ó, esse recipiente em U, com um mancal aqui dentro, né? O nível do óleo lubrificante, veja bem, é 1/3 do diâmetro do eixo, tá? 1/3 inferior, né? E ele bolou essa tampa aí, ó, que está aí em cima, para empurrar o eixo para baixo. E nessa tampa, ele deixou um orifício ali no meio, ó, que é para ele encher esse recipiente dele aqui, ó, com óleo. E aí ele encheu de óleo, colocou uma rolha ali naquele orifício e aplicou uma carga. E fez o eixo girar e aplicou uma carga. O que aconteceu?
a rolha que ele colocou lá pulou para fora. Ele, uai, que estranho. Aí ele trocou, em vez de pôr uma rolha de cortiça, pôs uma rolha de madeira, tapou. Do jeito que ele fazia, na hora que ele punha o eixo para rodar e aplicava a carga, o óleo lubrificante empurrava a tampa desse orifício. Então, ele foi um cara que percebeu que havia ali alguma coisa de estranho, que é uma pressão muito grande, a ponto de empurrar a rolha que ele colocou ali, né? Depois, 3 anos depois desse cara, entrou em cena esse Petroff aí, ó. Aí ele já equacionou tudo direitinho. Ele viu que tinha essa distribuição de pressão aqui, ó, do óleo lubrificante em torno de um mancal. Quando esse mancal estava girando aqui nesse sentido horário aqui, ó, aplicando na carga, veja bem que o eixo não gira concêntrico ao mancal, não. Um lugarzinho aqui onde está escrito H0 é o local de película mais fininha do óleo lubrificante. Na verdade, esse óleo todo se espreme para passar naquele pedacinho a menor folga ali, ó. Em volta do mancal, a folga é maior, mas naquele pedacinho ali. E veja bem, esse ângulo aqui é o ângulo φ, ó, com a vertical, aonde ocorre aquela seção de menor estricção ali, de maior estricção do óleo. E não coincide aquele ponto com o ângulo em que ocorre a pressão máxima. Olha lá, o θP máxima lá é outro ângulo, né, em relação à vertical, né? Então, aí esse Petroff, então, fez um estudo, né, que vale até hoje. Ele viu que a diferença de raio, quer dizer, aquela folga que existe entre o eixo e o mancal, que na figura anterior eu mostrei, era igual ao longo de todo o comprimento do mancal, se o eixo girar concêntrico ao centro do mancal. Mas acontece que na prática ele não gira concêntrico, ele gira, ele tende a ir para uma certa direção em função do sentido de rotação. E para aquele lado que ele vai, né, é onde ocorre esse deslocamento da pressão máxima, porque a carga é vertical, é W aí nesse exemplo. Então, aquela diferença, que seria aquela folga em torno, a diferença de raios entre o eixo e o mancal, que é chamada de A, se você multiplicar por um valor X qualquer, né, você vai encontrar aquele valor daquela excentricidade, que é a diferença de posição do centro do mancal ao centro do eixo, né? E ele, para calcular qual seria esse valor que você multiplicaria aquela diferença de raios para obter a excentricidade, né, esse número X é um número sem dimensão, adimensional, e ele percebeu que esse número depende da viscosidade dinâmica do óleo lubrificante, da velocidade V do mancal, da pressão, da folga e do raio R. Quanto maior o raio do eixo, altera tudo, né? Então, ele fez um estudo e viu que, para que ele encontrasse aquele valor X para ele calcular essa excentricidade, todas essas variáveis aqui influíam naquele valor. Aí ele fez uma formulação matemática. Esse valor X, ele dependia, então, da viscosidade, que é μ, da velocidade, que é V, da pressão, da folga e do raio. Então, ele montou essa equação aqui, ó. E cada uma dessas variáveis, ele elevou a um expoente diferente.
o Mi, que é de viscosidade, ele elevou a K, a velocidade ele elevou ao expoente M, a pressão a um expoente N, a folga a um expoente Q e o raio a um expoente S. E depois ele fez uma matemática aqui interessantíssima, que quando eu dou aula presencial, eu faço a dedução dessa fórmula aqui no quadro, para vocês verem. Ele chega nessa fórmula aqui de X, ó. Aquelas variáveis todas elevadas a diferentes expoentes. Ele fez aquela matemática toda para verificar de que maneira que essas variáveis, viscosidade, rotação do eixo, tamanho do eixo, a pressão, a folga, de que maneira essas variáveis influenciavam naquela cálculo daquela excentricidade. E ele percebeu que essas variáveis não, ao fazer essa matemática e chegar nesse resultado aqui, ó, ele percebeu que essas variáveis elas não influenciavam individualmente, mas em grupos. Havia um grupo de variável que tinham certa influência. E havia outro grupo de variável que tinha outra influência. Então, veja bem, naquela matemática que ele fez lá com aqueles expoentes, resultou nessa equação aqui, ó. Mi vezes V dividido pela pressão, quer dizer, a viscosidade vezes a velocidade, tudo isso elevado ao expoente K, vezes o raio sobre a folga elevado ao expoente S. Portanto, essa turma que está na batuta aqui do expoente K, elas influenciam como sendo um grupo, não individualmente. E aquela turma que está na batuta do expoente S, o raio e a folga, influenciam de outra maneira, né? Então, esse valor de X não depende isoladamente de cada uma dessas variáveis, mas sim desses grupos de variáveis. Então, ele conseguiu agrupar as variáveis para poder calcular o X. Isso aqui é uma recapitulação. Eu falei isso lá no início do curso, quando nós falamos de viscosidade, e falei de unidades. Tem as unidades de viscosidade, a viscosidade dinâmica ou absoluta, que são as viscosidades científicas, né? Esse Rein, em homenagem ao Reynolds, né? Ao Poise, no sistema CGS, é o Poise, em homenagem a esse físico aqui, Poiseuille, né? E esse Saint-Poise, porque você não usa o Stokes, que é uma viscosidade cinemática, empírica, tá? Você usa o Saint-Stokes, porque o Stokes é uma unidade muito grande. O Poise também é uma unidade muito grande para viscosidade. Então, a gente não usa o Poise, a gente usa o Saint-Poise. E um Saint-Poise é igual a 0,001 Pascal segundo, que é a unidade científica de viscosidade, é Pascal segundo. Aquelas unidades de viscosidade empíricas que a gente viu, é basicamente o tempo em segundos. Gastou 10 segundos, o outro gastou 20. Então, gastou 10, escoa mais rápido. Então, é menos viscoso, o outro é mais viscoso. Essas escalas de viscosidade empíricas é só para comparar em relação ao tempo, mas existe a viscosidade científica, que são essas aqui que eu comentei com vocês. Pascal segundo, Saint-Poise, Rey. Bom, então, aquele mesmo Petrov lá, ele fez uma equação chamada equação de Petrov. E para calcular a pressão média a que o mancal está submetido, ele divide a força, carga que esse mancal está suportando, pela área da seção transversal do eixo, não
da área do cilindro na parte de baixo, nada disso. É a seção transversal, ou seja, o comprimento do eixo vezes o diâmetro do eixo. É a área. Então, a pressão que ele considera é essa aí. Ó. Então, o Petroff, então, continuou fazendo experimentos, usando aquele esquema do Newton, lá, com o que acontecia com um pedacinho de infinitesimal volumétrico de óleo lubrificante que entra ali dentro do mancal, né? E ele chegou à conclusão que nessa reta aqui, ó, o Petroff, que foi o primeiro cara, ele fez aqueles dois grupos de variáveis, ele fez um gráfico, com aquele raio, a folga e a viscosidade vezes a rotação sobre a pressão. Né? Ele fez um gráfico de um grupo de variáveis com relação a outro. Inclusive, no caso do raio e da folga, ele incluiu aqui também o coeficiente de atrito. E ele percebeu que haviam várias regiões em que você, nessa mais escura aqui, ó, que é o início do funcionamento de um equipamento, né, que é uma lubrificação imperfeita, ou seja, o óleo ainda não circulou, ele está frio ainda, ele não tem... a temperatura não aumentou, porque à medida que a temperatura aumenta, a viscosidade do óleo diminui, aí ele circula mais. Aqui ele ainda está pensando em começar a trabalhar. É ruim a lubrificação. Aí, na hora que ele aquece, começa a funcionar, a aquecer, a viscosidade, a rotação aumenta, etc., aí ele entrava numa zona de lubrificação hidrodinâmica. Mas no Petroff, ele imaginou que isso fosse uma reta. O Summerfield, que fez as fazer experimentos mais precisos, eles perceberam que essa curva é bem mais acentuada. Esse gráfico aqui mostra a diferença entre uma lubrificação perfeita e uma lubrificação hidrodinâmica, que é uma boa lubrificação. Né? Então, o lubrificante que entrava naquela região de menor espessura. Né? Então, ele colocou aqui as forças atuando naquele pedacinho infinitesimal de óleo que entra lá. Então, tem a pressão de um lado, a pressão do outro, a força de cisalhamento naquele pedacinho microscópico lá de óleo. O óleo se caminha para aquele lugar de menor espessura, que o gradiente de variação de velocidade já não é uma linha reta mais. Ali, já o perfil de variação de velocidade das diversas camadas do óleo já é um pouco diferente, porque aquele pouquinho de óleo passar ali. Então, aquele perfil de velocidade já é diferente. Né? Então, ele viu várias, tudo matematicamente, né? Às vezes o perfil era de um jeito, às vezes era de linha reta, às vezes era de outro. Né? Então, em função daquelas que ele chegou nessa equação aqui, ó, que é parecida com aquela que a gente viu lá atrás. E ele chamou isso aqui ficou conhecido como número de Summerfield.
o cara que equacionou isso também. Que é Pascal segundo, a unidade desse trem, a carga, a N aqui a rotação, e P a pressão, né? Pressão média, que é aquela força dividida pela área transversal. O raio, a folga, não importa a unidade, porque se você pôr o raio em metro, você põe a folga em metro. Aí cancela metro com metro. Professor, Oi. Pois uma não. dúvida. Essas equações que você tem apresentado, será necessário a gente decorar elas para a próxima prova? Esse aqui é o esquema de cálculo daquelas variáveis de um Mancal. Então, para fazer um projeto de um Mancal, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular esse número de Summerfield aqui. Ok? Ok. Mas eu estava comentando sobre as unidades você pôr o raio em milímetro, a folga em milímetro. Então, você vai anular as duas unidades, não tem problema aqui a questão de unidade. Agora, nesse outro termo à direita, a viscosidade tem que ser em Pascal segundo. E a rotação minuto. E aí eu não teria como cortar o segundo com o minuto. Então, essa rotação ali é em RPS, rotação por segundo. Aí, bem depois que o Reynolds, De comentar da unidade do P, ficou faltando, você falou de rotação e o P, que está no P denominador. Força sobre área. Força sobre área. Pressão. Pressão média. Pressão média. Força Pressão sobre média. área. E aí a unidade da pressão ela vai vir em Pascal. Não vou esquecer você de aluno, não. Exatamente. Porque se essa viscosidade está em Pascal segundo, a rotação é 1 sobre segundo, quer dizer, quantas voltas dá por segundo. Aí se anula o segundo por segundo. Se a pressão estiver em Pascal, as unidades todas aqui, e é um número adimensional. Tá? Em todo Mancal tem esse número. Vem na certidão de nascimento dele. Quando faz o Mancal, já ganha esse número. Então, dizia eu que esses dois caras aqui, lá no ano de 1900, aqui, alguns desses gráficos eu vou mostrar aqui para vocês. Tem no Moodle, eu coloquei uma folha em A3. Digitalizado, você põe um valor aqui e já acha o outro lá, mas o original, e inclusive esses gráficos estão no livro do Shigley,
esse primeiro gráfico aqui, ó, então, para calcular a espessura mínima de mancal, veja bem que no eixo das abscissas aqui, do eixo X, é o número do Summerfield. Tem até a fórmula aqui, Malu, você não vai precisar decorar, não. Para de escutar teu áudio. Não está ouvindo meu áudio? Isso está normal, pessoal. Aqui tá normal, pessoal. Ah, então é problema aí no seu alto-falante aí, ó. O resto da turma está. E tem esse número de Summerfield aqui, ó. Você veja bem que ele varia de 0 a 10. Não é uma coisa grande de variação. Ele varia de 0 a 10. E aqui tem um monte. Porque ele fez os ensaios fazendo várias proporções. O mancal que ele dividido pelo diâmetro. Então, quando L sobre D é igual a 1, significa que o comprimento do mancal é exatamente igual ao diâmetro. Ok? Então, ele fez várias proporções. Depois, ele fez um eixo ou foi aumentando o diâmetro do eixo e mantendo a largura do mancal fixo, isso modificava esses valores dessa espessura mínima. Então, ele fez esse grupo. Espessura mínima. Esse outro gráfico aqui é para já calcular em que ângulo que acontece aquela espessura mínima. E você já pode calcular o coeficiente de atrito do mancal, tudo partindo do número de Summerfield. E a injetar naquele mancal, né? Para isso, aí você vai calcular qual que é a bomba que você vai precisar, o volume de óleo, etc. Esse outro gráfico aqui dá o valor da Summerfield, você calcula o valor da pressão máxima, certinho, né? Esse outro gráfico aqui, ó, é a posição e o P máximo, o ângulo, né, que ocorre aquilo. E, finalmente, essa recomendação aqui, que é uma recomendação de projeto. Aquela espessura mínima, ela não pode ser diâmetro do eixo, ok? Então, toda vez que você faz um projeto, você tem que fazer essa conferência para verificar se não ficou mínimo demais da conta, não. E aí é ruim, não é um bom projeto. Assim, então agora vamos a um exemplo. De comprimento, quer dizer, o diâmetro do eixo é o dobro da largura do mancal, né? A folga entre o mancal e o eixo é 0,03 milímetros, né? E vai ter uma carga radial
lubrificado com óleo SAE 20, fornecido a pressão atmosférica, sob pressão de uma bomba. Estima-se que a temperatura média do trabalho do filme de óleo seja da ordem de 50 graus Celsius. Então, como nesse mancal aqui, qual que é o coeficiente de atrito desse mancal, usando esse óleo, etc., com essas cargas aí, e qual que é a pressão máxima que esse vai atuar nesse mancal. Então, esse exercício, o primeiro problema é ter a viscosidade do óleo em Pascal segundo. Não é em Saint-Stokes, não é em SSU, porque o SSU, em SSU, etc., né? Então, o primeiro problema aqui nesse exemplo é saber a viscosidade daquele SAE 20. Ainda tem a ver aqui com a temperatura, ó. 40 graus e a 100 graus Celsius. Não a 50. E aqui eu vou ter que saber a viscosidade desse óleo SAE 20, estando esse óleo a 50 graus e já é o problema todo, já é esse. Felizmente, eu achei lá no Shigley mesmo, esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui. Neste gráfico, ele dá os óleos SAE para este problema aí, ó. Então, se eu der um problema desse na prova, por exemplo, eu vou ter que dar um lugar para vocês encontrarem a viscosidade do óleo em MPa de alguma maneira. Então, nesse exemplo aqui, ó, tem esse gráfico aí, ó, e que e vou numa horizontal até achar a viscosidade do óleo ali, ó. Está entre 2 e 3, está mais perto de 3, ó. Tá vendo? Agora, não adianta eu só falar, eu bolei um esquema aqui que eu vou pegar a minha câmera e vou colocar aqui no alto de tal maneira que eu vou filmar a mesa aqui de trabalho. E aí eu vou resolvendo esse problema aqui para vocês verem como que resolvem. Ok? Beleza, professor. Beleza, professor. Ótimo. Então, aguardo um minutinho. E vou pegar aqui onde eu falei para vocês verem a mesa. Um minuto que eu vou desligar a câmera para modificar. Ver se vai dar certo.
Vamos ver. Ótimo. Tirar esse daqui. Folha de papel? Sim. Pronto. Então vamos lá. O problema é, eu tenho um eixo. Tem um eixo. E ele no mangal. Esse eixo, diâmetro de 40. E o aqui, ó, é 20. Tem uma 1.800 newton. Ele gira RPM. Linha aqui, ó, é 0,03 milímetros. Sim. Aqui na televisão, espelhado, vocês estão vendo certo? Tá certinho. Tá Tá normal, professor. O meu aqui tá isso. Primeiro é a espessura mínima, né? Mas antes desse tipo de problema, você tem que calcular o número de Summerfield, que é Z ao quadrado vezes μ sobre a pressão média. Qual é a nesse tipo de problema? É unidade. Vou refazer aqui. O μ aqui, ó, tem que ser em Pascal. SN aqui, ó, tem que ser em RPS. A pressão média tem que ser em... Aqui, como eu falei, não importa a unidade, desde que sejam compatíveis. Ok? Então, aí nós temos que usar... Vou ver aqui. Aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Graus. Eu subo uma reta aqui. Eu estou procurando agora a viscosidade. Isso está no Moodle também, esse gráfico aqui, ó. Aí eu venho para cá e chego aqui, ó. Então, o μ, nesse caso aí, ó, é 28 vezes 10. Mas na unidade aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês esse detalhe aqui, ó. Na unidade aqui, ó, seria... Mas aqui na unidade tem um M, ó. Milipascal segundo. Entendeu? Então, por 10 a menos 3 Pascal segundo. Então, a principal dificuldade aí era achar essa viscosidade do óleo a 50
lá a pressão média, que é força sobre área. A força é 1.800. A área essa está atuando aqui. E a área é essa área aqui, ó. Ou seja, seria a sombra da área do mancal, né? Que é nada mais, nada menos do que o diâmetro do eixo, que é 40, vezes o comprimento. Pascal, que tem que ser Pascal aqui, ó, tem que ser Newton por metro quadrado. Então tem que pôr esses valores ali em metro. Vezes 0,020 metros. Aqui é metro, e aqui é metro. E aqui é Newton. Fazendo essa conta aí, ó, eu vou encontrar Pascal. Esses 10 a 6 aqui, porque Pascal, na verdade, é uma unidade de pressão muito pequititinha. Um Newton. Um quilograma, é 9,8 newtons. Um quilo é 9,8 newtons, 10 newtons. Portanto, um newton é 100 gramas. Então, essa unidade de Pascal é uma unidade muito pequititinha, por isso que a gente sempre usa megapascal. Isso aqui seria 2,25 vezes megapascal. Mega de 10 a 6. Né? Esse é o seguinte, a rotação em segundo é essa rotação aqui, ó, de 1.800. Vocês estão vendo tudo ali na tela? Não, né? Então, ó, 1.800 rotação por minuto. Quantas voltas ele dá no minuto? Em um segundo, você divide isso. Então, nós já temos a unidade de Mi, a viscosidade, já temos a rotação por segundo, já temos a pressão média em Pascal. Agora, o R sobre... Vou colocar em cima aqui. É o raio. O raio, vou pôr em metro. Então, é 0,020. O diâmetro é 40. Em metro também. É 0,03 vezes 10 a menos 3 metros. Que é esse 0,0. Isso aqui tem que estar ao quadrado. E ainda multiplica isso pela viscosidade, que é 28, vezes 10 a menos 3, vezes 30, que é RPS, rotação por segundo. Tudo isso dividido pela pressão em Pascal. Então, é 2,25 vezes 10 a 6. E fazendo as contas, você vai achar esse número de Summerfield igual a 0,166. Ok?
Agora nós vamos usar aqueles gráficos lá que eu mostrei para vocês no Shigly. Eu pus uma folha dessa aqui para vocês, o formulário, no Moodle, em A3, quer dizer, grandão. Aí fica até mais fácil de você encontrar isso lá, né? Então, para entrar nesses gráficos aqui, tem várias linhas. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é a proporção L sobre D, onde L é o comprimento do mancal, no caso aqui é 20 milímetros, e o diâmetro do eixo é 40. Isso dá meio. Então, eu tenho que procurar dentro dessas curvas aqui, ó, a curva que tenha essa proporção aqui de meio. Então, a primeira pergunta é espessura mínima. Espessura mínima. O gráfico para espessura mínima é esse aqui, ó, daquele gráfico. É esse aqui está escrito aqui, ó, gráfico para espessura mínima. Então, eu procuro aqui, primeiro, o número de Summerfield é 0,17 praticamente. Deixa eu olhar aqui, 0,2, 0,4, 0,8, 0,17 está aqui assim, ó. Talvez. 0,17. Aí você procura a curva L sobre D igual a meio. É essa aqui, ó. Então você vai subir até esbarrar nessa curva. Aí eu venho para cá e acho esse valor aqui, ó. E aqui mesmo, no próprio gráfico, aqui está muito pequititinho, mas no gráfico de vocês vão ver, ó, tem uma fórmulazinha aqui, ó. Essa fórmulazinha é assim, ó, H0 sobre C é igual ao valor que a gente encontrou aqui, ó. Que no caso aqui, ó, tá pertinho do 0,3. Eu vou pôr 0,29. Então, o H0 é C, que é aquela folga de 0,03 milímetros, vezes 0,29. Portanto, o H0 é 0,0087 milímetros. Ou seja, veja que a folga em torno do... Se o eixo girasse concêntrico ao mancal, a folga em torno de todo o eixo ia ser 0,03 milímetros. Mas o eixo não gira concêntrico ao mancal. Ele gira mais para um lado do que para o outro. Então, num lado fica uma folguinha mínima e do outro fica uma folguinha maior. Então, se a folga em torno dele todo seria 0,03 milímetros, se eles girassem concêntricos, mas ele, na hora que ele está girando nessas condições do problema aqui, a folga de 0,003 cai para 0,0087. Quer dizer, muito menorzinha, né? Aí vem aquela preocupação, pô, será que essa folga não está pequena demais? Então, aí tem aquela condição do projeto que eu falei lá. A condição do projeto é que a altura mínima minimório, vou pôr a galinha, 0, mínima minimório,
é 0,005 mais 0,4 zeros, o número 4, vezes o diâmetro do eixo. No caso aqui, o diâmetro do eixo é 40 milímetros. Então, se eu fizer essa conta aqui, eu vou achar que essa folga mínima é 0,0066. Não pode ser menor do que essa, né? Essa folga aqui já é muito pequena, né? E a nossa é maior. Olha lá. Essa aqui, ó, 0066, a nossa é 0087. Então, a nossa está um bom projeto. Um bom projeto. Se ficasse menor do que 0,066, aí não estava um bom projeto, não. Então, nessa condição aqui, esse projeto aqui está de acordo, né? Agora ele pede o coeficiente de atrito. Tá de página aqui. O B, letra B. Letra B, coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito, naqueles gráficos lá, é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Então, eu pego o mesmo número de Summerfield, 0,17, que é mais ou menos aqui, ó. Subo uma reta até o L sobre D igual a meio, essa aqui de cima, ó. Essa ali, ó. Aí eu viro para a esquerda aqui, ó, e acho lá, ó, coeficiente de atrito aqui dá 5. Então, e aqui no gráfico, igual no outro, tem uma formulazinha aqui, ó. Então, eu copio essa formulazinha, que é R sobre C vezes o coeficiente de atrito é igual ao número que eu encontrei lá, que é 5. Então, eu tiro aqui o valor do coeficiente de atrito. F é igual a 5C sobre R. O C é 0,03. Então, fica 5 vezes 0,03 milímetros, né? E o raio é 40, não, o raio é 20 milímetros. Esse o raio multiplicou por lá e o C vem para baixo. Isso. Fazendo essa conta aqui, dá 0,0075. O coeficiente de atrito também é um número adimensional, né? Então, dessa maneira aqui, usando esses gráficos ali, ó, você pode calcular, consegue calcular o coeficiente de atrito de um mancal. E isso é importante porque isso gera perda de potência. Então, uma parte da potência que é transmitida pelo eixo, uma parte vai perder aí nesse mancal. Quanto menor esse coeficiente de atrito, menos energia, menos potência vai perder ali. E a terceira alternativa aí do exemplo lá que ele deu, ele pede para a pressão máxima. A pressão máxima que ocorre nesse mancal. Lembrando que aqui está o mancal, aqui dentro tem o eixo girando, está girando em um certo sentido,
E aqui, ó, é o local da espessura mínima. E tem um local aqui da pressão máxima, que não coincide exatamente com esse valor aqui é o valor da pressão máxima, o que ele está querendo agora. A pressão máxima, nesses gráficos aqui, ó, a pressão máxima é esse gráfico aqui, ó. Esse aqui, ó. Professor, Oi. professor, Pois não. Pode falar. Mas Luiz, pode falar. Então, é 17, L sobre D é meio, aí eu viro para cá, e acho aqui esse valor, 0,3. Então, P sobre P máximo, essa fórmula que está aqui, ó, é igual a 0,3. Portanto, P máximo é igual a pressão média, que é média, sobre 0,3. A pressão média nós já calculamos lá atrás. Ó. Cadê ela? Aqui, ó. Deu 2,25 vezes 10 a 6 Pascal. Dividido por 0,3. Então, pressão máxima vai ser 7,26 megapascal. Ou seja, a pressão média, se você fizer a pressão média aqui em torno do eixo todo, vai ser 2,25 megapascal, a média. Mas no ponto, que é esse aqui, ó, a pressão é o triplo praticamente, ó lá. De 2,25 pula para 7,26. Então, esse é um exemplo de como você aplica aquelas fórmulas lá do Summerfield, do Reynolds, etc., para calcular os dados de um mancal. E agora, na aula lá, na mesma aula, agora tem um outro exemplo que eu vou fazer aqui também. Porque o TP dessa aula, o TP, que já também está no Moodle, é também sobre um exercício desse aqui. E é o que vai cair na prova também. Então, essa parte precisa ficar muito bem clara para vocês. Então, vou dar agora o exemplo 2 da aula. Está lá na apresentação em PowerPoint, esse exemplo 2 aqui. Ó. É um eixo também, apoiado no mancal. Tem uma força aqui de 5.000 newtons. O raio aqui é 50 milímetros. Né? A folga é 0,05. Essa folguinha aqui, ó, 0,05 milímetros. A largura aqui do mancal é 50.
E aqui, inclusive, esse é um mancal que entra uma bomba injetando o óleo aqui por dentro do mancal. Aqui nesse exemplo, está dizendo que o óleo usado aqui nesse mancal é de 50 MPAS, que é igual a 0,050 Pascal segundo. Isso foi dado para o problema. Ó, isso aqui já matou o problema. Se der a viscosidade já em Pascal segundo, acabou o problema. A questão principal é a saber a viscosidade do óleo em Pascal segundo. Aqui, no caso desse exemplo aqui, moleza total, já fez a viscosidade direta, né? Em coisa. E ele gira também aqui, ó, a rotação, ó, 600 RPM. Então, a primeira coisa que ele pede no exemplo lá, ó, é a pressão média. Então, a pressão média é força sobre área, que é 5.000 newtons. A área é o diâmetro vezes a largura do mancal, né? Que é 0,05, que é a largura do mancal, vezes 0,1. Já pus em metro aqui, ó, que aí vai dar a unidade 1 vezes 10 vezes 6 Pascal, ou 1 megapascal. Pressão média, o primeiro resultado já está aqui, ó. Depois, a rotação por segundo. A rotação por segundo é a rotação em RPM, que é 600, dividido por 60 segundos. Dá 10 RPS. E agora o número de Summerfield, que é o raio sobre a folga ao quadrado vezes μ NS, que é a rotação por segundo, dividido pela pressão média. Então, vamos lá. O número de Summerfield aqui vai ficar... O raio é 0,05. Foi dado lá, ó. 0,05, dividido por a folga, que é 0,05 milímetros. Então, é 0,05 vezes 10 a menos 3. Se eu pus em cima em metro, embaixo tem 100 metros também. Isso aqui é o quadrado. Vezes a viscosidade em Pascal segundo, esse aqui é moleza. 0,050 vezes o Pascal segundo, vezes a rotação por segundo, que é 10, e a pressão média é 1 vezes 10 a 6 megapascal. Se você fizer essa conta aqui, ó, você vai achar que o número de Summerfield é 0,5. Número de Summerfield. Agora temos que calcular também aquela proporção L sobre D. A largura é 50. E o diâmetro é 50. Então, L sobre D é igual a 1. Ok? Alô? Câmbio? Ok, professor. Ok. Ok? Tranquilo. Nada, não tem nada tranquilo.
Porque aqui é L sobre D. O D não é 50, é 100. Eu pus 50 só para ver se vocês estavam prestando atenção. Aqui é 100. Ó. Então, aqui é meio. Ninguém está prestando atenção, hein? Bom, então agora eu venho nesses gráficos aqui de novo, né? E vou achar a primeira coisa, a próxima coisa que ele pede é o coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito é esse gráfico aqui, ó. Então, agora o meu número de Summerfield é 0,05, está aqui. E o L sobre D é meio. Esse é meio. L sobre D é meio. Então, é essa curva aqui. Aí chega aqui, eu faço uma horizontal para cá. E acho esse valor. E copio essa formulazinha aqui, ó. R sobre C vezes F. R sobre C vezes F é igual... O que valor é aquele ali? Onze. Então, F é igual a 11 vezes C dividido por raio. Isso aqui, o C é 0,03 e o raio é 0,50 milímetros. Não, a folga é 0,05, o raio é 50. Então, fazendo essas contas aqui, eu vou encontrar que F é igual a 0,011. É o coeficiente de atrito, que é o número adimensional. Agora, o ângulo em que esse negócio ocorre, né, a pressão máxima. Então, é esse gráfico aqui, ó. Pressão máxima. Nesse gráfico aqui, tem várias linhas aqui, ó. Algumas delas com aquelas proporções L sobre D, L sobre D, mas tem outras que tem uma bolinha preta, essa aqui, ó, e o outro tem uma bolinha branca. O da bolinha branca é para achar o da bolinha preta é para achar o θ da pressão máxima. Então, vem aqui no Summerfield 0,5, subo. Essa L sobre D igual a meio é essa curva aqui, ó. Então, tem que prosseguir até chegar nela, ó, de bolinha preta lá. Chegou nela, você vem para cá, ó, para θP máximo, ó. Ou seja, para achar esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo, ó. Eu venho para cá. Está entre 15 e 20. Então, o θP máximo é 17,5 graus. O ângulo, esse ângulo aqui, ó, quer dizer, dá para você calcular exatamente o valor desse ângulo aqui. E, finalmente, a folga mínima, ou seja, esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho pequititinho aqui, ó. Folga mínima, cadê? Espessura mínima, é esse gráfico aqui, ó. Então, eu já tenho meu número de Summerfield, que é 5. L sobre D igual a meio. Agora, o meu está bem pequenininho, viu? Tá cá.
Aí eu pego esse valor aqui e essa fórmula aqui, ó. Então, esse valor ali é H0 sobre C é igual a 0,5. Então, H0 é igual a folga, que é 0,05 milímetros vezes 0,5. Então, H0 é a metade desse negócio aqui, é 0,025. Quer dizer, dá para calcular esse valorzinho dessa folga mínima aqui, ó. Quer dizer, a folga em torno do eixo todo seria, se os dois girassem o mesmo centro, seria 0,05. Mas como ele se desloca, aonde ficar a espessura mínima é 0,025, a metade. Então, vai reduzir aquela folga média para uma folga mínima, pela metade. E tem outro exemplo que eu dei lá no PowerPoint nosso lá, e eu não sei se vocês acham que resolve aqui, ou se vocês tiverem uma dúvida na aula que vem, vocês me falam e eu tento resolver para vocês. Acho que pode ser na próxima aula, professor. Se a gente tiver dúvida, a gente chama. Poder ver se está tudo certinho. Beleza. Mas vocês viram como que resolve esse tipo de problema usando esses gráficos aqui? Oi. Você está me escutando bem? Estou escutando. Eu fiquei sem áudio. Deixa eu te falar, o arquivo PDF que você colocou no Moodle com os gráficos, ele é o arquivo com a melhor qualidade que você possui? É porque eu peguei essa qualidade aqui que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Mas dá para ver o número. Ainda mais um de vocês é A3, esse aqui meu é A4. Dá para ler lá, tranquilo. Se você aumentar o zoom, você vê o valor certinho. Não, beleza. É porque dependendo da quantidade de zoom que põe, fica um pouco desfocado, por isso que eu perguntei, mas dá para usar. Dá para usar. Dá para usar. Então, o macete para resolver esse tipo de problema é calcular o número de Summerfield. A primeira coisa. Para calcular o número de Summerfield, para entrar nesses gráficos aqui, ó, é preciso achar a viscosidade. O outro exemplo, para vocês terem uma ideia, o outro exemplo, eu não dei a viscosidade em Pascal segundo. Eu dei em centímetro. Aí vocês vão ter que usar esse gráfico aqui, ó, que também está... Estão vendo esse gráfico aqui, ó? Que é conhecido de vocês, eu já passei, ó. Por quê? No outro exemplo, ele dá o óleo ISO 68. ISO 68 significa que a viscosidade do óleo é 68 centímetros. Então, centímetros é essa escala aqui, ó. Está de cabeça para baixo, professor. Aí. Então, centímetros é essa escala aqui, ó. Se você 68 está aqui, ó. 68 está aqui, ó. Esse óleo ISO 68, ele é 68 centímetros. Se você quiser converter ele, por exemplo, em SSU, você vem para cá, ó. Aqui, ó. Um pouco mais de 300 SSU, ó, em segundos. Agora, se você quiser converter em
em centipoase, aí você tem que fazer assim, ó. Aqui, ó, é inclinado. E aqui está a densidade. Ele deu a densidade do óleo como 0,88, ou quase 0,9 aqui, ó. 0,9. Então, você sobe aqui, densidade 0,9. Aqui você tem que seguir essa inclinação, que já não é reto mais, né? E aqui você vem de cá e tira a viscosidade dinâmica. Então, o ISO 68, ele tem 68 centstoke, que convertido com base na densidade do óleo dá 60 centipoase. Agora você tem que para aquela fórmula lá, tem que usar o Pascal segundo. Então, você sabe que 1 centipoase, está escrito isso aqui no gráfico, ó. 1 centipoase é igual a 0,001 Pascal segundo. Então, aí você faz uma proporção, né? 60 centipoase vale X. Então, é 60 vezes 0,001, dá 0,6. Então, a viscosidade desse óleo é 0,6 Pascal segundo. Esse é o número que você tem que pôr no segundo exemplo, que está lá naquele slide. Então, esse aqui é o problema do segundo exemplo, do terceiro exemplo lá. Porque no primeiro exemplo que eu dei, com base nesse gráfico aqui, nós achamos a viscosidade em Pascal segundo. No segundo exemplo, o próprio exercício já deu a viscosidade do óleo em Pascal segundo. E nesse outro aqui, que o terceiro exemplo, que eu não fiz, mas eu estou falando aqui para vocês, como é que acha aqui a viscosidade, ó, do óleo em Pascal segundo, aí você tem que fazer essas conversões aqui, usando agora esse ábaco também, que é conhecido de vocês. Eu já dei até em aula, em prova, eu acho. Ok, então, senhores. Professor, posso pedir uma última gentileza sua? Pois não. Você colocaria novamente na tela aí, sem as mãos, para a gente poder tirar um print do exemplo 1 e do exemplo 2, para que no momento futuro que a gente fizer, a gente tenha uma referência de correção? Deixa eu ver onde que está aqui. Esse aqui... Esse é o 2. Esse é o 2. Beleza. O 1, eu não sei onde está aqui, mas... Achei. Foi esse aqui, ó. Achei. O outro está aqui, ó. Esse aqui foi exemplo 1. Exemplo 1. Ok? Beleza. Já tirei a foto do exemplo 1. Aí agora coloca o 2 na tela aí, por gentileza. Esse aqui é o 2. Beleza, professor. Certinho. Obrigado. O 2. O terceiro tem que usar esse aqui, ó. Para fazer essa conversão aqui, ó. Onde é que tá? Vai. Ali tá. Aqui, essa conversão aqui, ó. Para fazer o terceiro exemplo, tem que usar esse valor aqui, ó. E o TP também já está aí no Moodle também. Né? Então vamos à nossa chamada, mas eu vou encerrar a gravação então.
Ah, e vou pôr essa aula lá no Moodle, não, no YouTube. Pronto.